Quero aqui saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Vou aqui iniciar a segunda parte sobre o Evangelho de João e o assunto vai ser pequena parte aqui falando sobre João Batista. Nós vamos ler aqui um versículo no Evangelho de João, capítulo 1. Vou ler aqui o versículo do versículo 21 em diante. Nos fala assim a palavra do Senhor. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Então nós vemos aqui este homem extraordinário, que foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser ali o último profeta do tempo da lei, João Batista. Um homem simples, de uma família humilde, mas que o Senhor chamou para preparar, conforme ele mesmo fala, o caminho para a vinda de Jesus, do Messias. E nós vemos na vida de João Batista que ele, nesse preparo do caminho, ele como um homem, ele prepara o caminho para que o Filho do Homem, o Senhor Jesus, o maior de todos os homens, ele viria, ele apontaria, João Batista apontaria para ele. Ele não foi chamado, João Batista ele não foi chamado para fazer grandes obras, mas ele veio somente com esse objetivo, preparar o caminho para a maior de todas as obras, que era a obra de redenção, de salvação, que era o Salvador, que seria apontado como a solução para o homem, como salvação para o homem, e ele pregava no deserto. A palavra do Senhor fala a respeito disso nos outros evangelhos também. E qual era a mensagem de João Batista? O que ele fazia no deserto? Nós vemos que Isaías ele profetiza a respeito de João. O que Isaías fala? Ele fala, é uma voz que clama no deserto. O que é uma voz? A voz ela não pode ser vista, ela só pode ser o quê? Ouvida. E a mensagem que ele traz não falava dele, de João Batista. A mensagem que ele trazia era para apontar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista ele apresenta o Messias, mas ele foi chamado, como nós vemos aqui, no momento mais importante de toda a história do homem, que é conhecido na palavra como a plenitude dos tempos, porque era o momento da vida do ministério do Senhor Jesus. O Filho de Deus, que veio da eternidade, que nasceu como homem, ele faria aquilo que é o de mais importante para a vida do homem em todos os tempos da história, que era se apresentar como cordeiro, porque ele foi à cruz e ele morreu pelos nossos pecados, mas ele venceu a morte e deu ao homem, a partir desse ato, o caminho foi aberto ao homem para que ele possa viver eternamente. O caminho que traz a salvação para a vida do homem. A salvação da morte, a salvação do pecado, a salvação das tristezas e angústias que há no coração do homem, a salvação para a alma
que tem sede de justiça, tem sede de Deus. Ele é a salvação para nos dar saúde física, saúde emocional. Ele é a salvação para a nossa família. Ele é a salvação para os nossos familiares, os nossos amigos. E ele é a solução para todas as questões da vida do homem. E o João Batista, ele falava, eu vim para preparar o caminho, né? O caminho do Senhor. O que significa isso? Esse preparo do caminho do Senhor. Na verdade, significa reconhecer que nós não somos a resposta para as necessidades do mundo, para as necessidades daqueles que servem a Deus, da igreja, mas Cristo, ele é a resposta. O papel ali do Senhor Jesus, que é o papel hoje daqueles que vivem nesse mundo, no deserto, porque o deserto fala do mundo. Onde a igreja do Senhor, ela vive, é um deserto onde não há vida, é um deserto onde não há esperança para a alma, é um deserto onde não há o que se alimentar, o que beber, mas o Senhor te chama e chama a minha vida para sermos uma voz. Que voz é essa? Não é a voz somente de um homem, mas o instrumento que é usado, que somos nós, é para falar da verdade que o Espírito Santo ele nos inspira a falar. E que verdade é essa? É apontar Jesus como salvação. Então João Batista ele traz essa missão, que é a mesma da igreja. Deus ele quer realizar na sua vida, na minha vida, algo grandioso como realizou na vida de João Batista. Ele não precisa, Deus, ele não precisa de você, ele não precisa de mim, ele não precisa do homem. Mas Deus é uma expressão que eu ouvi muito na minha vida como servo do Senhor. Deus, ele conta com a sua vida. Ele não precisa, mas ele conta. Para que você seja essa voz no deserto, no mundo. Essa grande obra que Deus quer realizar através da sua vida para que você possa apontar para as pessoas. Você possa mostrar que Deus ele tem solução, ele tem salvação, mesmo que as coisas estejam como num deserto. E nós vemos aqui no deserto, foram as maiores experiências que os profetas do Velho Testamento tiveram, que o próprio Senhor Jesus teve na sua relação, na sua vida espiritual com Deus. Aquela ação que é individual, como a salvação, O ato da salvação, ele é individual. Alcançar a eternidade é uma luta individual de cada um. Nós, como corpo de Cristo, participamos da igreja, mas ninguém vai ser salvo porque é filho de um pastor, ninguém vai ser salvo porque tem uma função na igreja. Nós seremos salvos se nós lutarmos pela nossa salvação. E essa luta ela é individual, ela não depende de ninguém, só depende da sua vida. E nós vemos aqui que João Batista ele traz essa grande experiência para a vida. No deserto ali, nós podemos aqui lembrar. Moisés, ele teve essa experiência, ele atravessou um deserto inteiro para chegar lá na região de Midian, onde lá no monte Deus ele chama Moisés. Mas esse período não foi um período de 2, 3 dias, foram 40 anos que Moisés viveu sendo preparado para o seu chamado. E aonde que ele viveu? No deserto. Nós lembramos aqui de Elias. Elias também, em tempo de seca, ele foi levado para um ribeiro, não havia mais alimentação, os corvos traziam a carne para ele, ele se alimentava, e chegou o momento que o ribeiro secou e era tudo deserto. Mas Deus sustentou o profeta na casa de uma mulher viúva, operou maravilhas na casa dela, multiplicou a farinha,
para que houvesse alimentação ali para eles, e ele volta para o deserto, onde o Senhor também o sustenta. Então, nós vemos que é um local de provação, mas é um local que é resposta para o servo do Senhor. Porque no deserto você não tem recurso nenhum. O povo de Israel atravessou o deserto, 40 anos no deserto. E a palavra do Senhor fala que nada faltou, porque Deus é o recurso para o homem, Deus é o recurso para a sua vida. É a água que nós precisamos, o alimento para comer, o mundo não tem como nos oferecer, porque é um deserto, não há vida. Mas Deus, que é o Senhor da vida, ele enviou Jesus, seu Filho, para que ele fosse o pão da vida para as nossas vidas. É por isso que João Batista ele aponta para Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus. Foram procurar ele. Você é Elias? É um dos profetas? Não. Eu vim preparar o caminho do Senhor. E a mensagem dele é uma mensagem que é poderosa. Porque João Batista ele pregava aquilo que era a vida dele. Nós, infelizmente, já vou terminar aqui, nós, infelizmente, hoje vamos e ouvimos pregadores pregarem aquilo que nunca viveram. Então, essas mensagens elas são vazias. Você ouve algo maravilhoso, aí o pregador ali, ele aumenta o volume da sua voz, ele anda pelo púlpito, anda na igreja, chama a atenção, mas acabou ali, aquela mensagem ela termina ali. Não há uma operação do Espírito Santo na vida do homem de transformação, mas João Batista ele pregava aquilo que o Espírito Santo colocava na vida dele e era a sua experiência de vida. Ele não estava fazendo show no deserto, ele não estava fazendo mudança de vozes, posições, de aparência, não era uma obra de aparência, não era uma obra vazia. Ele pregava aquilo que era a vida dele. E nós fazemos aqui esse convite. Não viva a obra do Espírito Santo de aparência. Se até aqui, ou nesse momento, você tem pregado aquilo que não é seu, você tem apresentado aquilo que não é a sua experiência, não faça isso. Busque ao Senhor para que seja cheio do Espírito Santo e pregue e anuncie aquilo que é a sua experiência com Deus, aquilo que você vive com Ele, porque assim certamente serás um servo do Senhor, um instrumento nas mãos do Senhor, e as suas palavras, como as palavras de João Batista, vão trazer vida, vão trazer transformação. E milagres e maravilhas serão operadas no ouvir da voz. Você é só um instrumento. A voz, o sopro que entra no seu corpo para sair a voz, é o Espírito Santo, é a ação dele. Seja assim, um servo levado pelo Espírito Santo e fale só aquilo que ele colocar no seu coração. E seja a sua experiência de vida. Porque assim você vai estar fazendo a obra de Deus e realizando aquilo que João Batista fez no deserto no mundo. As pessoas iam visitar, ouvir o que ele te falava no deserto. E as vidas perdidas nesse mundo, elas irão até você e você terá uma palavra de vida eterna para dar uma resposta para os corações, para aqueles necessitados que precisam ouvir a voz do Senhor. Então fica aqui esse momento, nessa segunda parte do Evangelho de João, e brevemente nós entraremos aqui, ainda falando um pouquinho mais de João Batista, e entraremos no primeiro milagre, que ocorreu em Caná da Galileia, e traremos aqui mais alguns comentários sobre essa experiência. Você que tem me assistido, que não é inscrito no canal, faça sua inscrição, compartilhe, no joinha ali, positivo, faça seu comentário, sua crítica,
para que possamos aqui continuar nesse trabalho, divulgando aquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado na minha vida como voz, né, para trazer uma palavra que vem dele. Então fica aqui esse momento e te aguardo nos próximos vídeos. Saúdo aqui a todos com a paz do Senhor Jesus.